Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Mr. Overthinker, comigo e contigo e com Oh, vocês yeah. todos que estão a ouvir. Vocês devem ser muitos. Eu adoro estas intros, que fica tudo meio estranho. Super, super pouco awkward, mas está tudo bem. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio e nós hoje vamos falar de. Mitos no fitness em geral, ou seja, Yeah, ginásio, um pouco também sobre alimentação, coisas assim que as pessoas cada vez menos acreditam, felizmente, mas achamos que ainda podemos ajudar, contribuir para que cada vez acho que seja sim. menos. Pronto, que isto é um assunto que é falado bastante nas redes sociais. Sim, Portanto, provavelmente coisas que vão ouvir aqui agora já ouviram no passado, mas é sempre uma boa ideia relembrar e ouvir estes mitos vamos. desmistificados. Vamos ao primeiro. Vamos então, vamos ao primeiro mito. Primeiro, Já não estás se a... deve, não se deve comer hidratos de carbono à noite para quem quer emagrecer. O que é que tens a dizer sobre isto? É que eu já sabia que vinha um mito destes. Portanto, se tu queres perder massa gorda, a única coisa que tu precisas é de déficit calórico. Não interessa se tu comes hidratos à noite, ou se tu comes hidratos de manhã, ou se tu comes hidratos ao almoço. Tu tens de calcular a tua dieta, tens de comer os teus carboidratos durante o dia e, ao fim e ao cabo, existe algo chamado time nutricional, mas não é propriamente relevante, a não ser em casos muito, 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 muito extremos, ou, por exemplo, em atletas. Mas este mito de não se pode comer hidratos depois das 8, não se pode comer hidratos à noite, não se pode comer hidratos antes de ir para a cama, é um mito. Vocês podem comer hidratos antes de ir para a cama. Quando eu estava em prep e estava super seco, com 6% de gordura, eu guardava literalmente os meus hidratos para a noite, que é para ir para a cama e conseguir dormir. Porque quando eu não comia hidratos à noite, o que é que aconteceu? Eu ia para a cama e não adormecia. Portanto, mito desmistificado. Isso é verdade, é um ponto bastante importante até que tu falaste aí que por causa dos nossos picos e tudo mais, das nossas hormonas e tudo mais, isso ajuda bastante a que passemos uma noite mais calma e mais tranquila. Óbvio que também depende daquilo que se comer, não é? Mas, Uhum. especialmente se for algo assim mais da absorção lenta, o corpo, regra geral, depende de pessoa para pessoa, mas regra geral responde bem. E sim, tem tudo a ver com, para quem quer perder peso, tem tudo a ver com a ingestão de calorias, tem de ser inferior às calorias gastas por dia. É tão simples quanto isso. Tem Exatamente. a ver, até podíamos acordar à meia-noite para ir comer um prato cheio de arroz. Se ficássemos abaixo, se ficássemos abaixo das calorias gastas nesse dia, íamos perder peso. Se é o melhor, óbvio que não. Mas Claro. foi um exemplo extremo para. Mas eu acho que é isso. As pessoas, porque eu agora ao jantar eu só como sopa. Ok, sopa para já tem, pode ou não ter Pode batata, ter. mas tipo, comem, por exemplo, uma sopa com batata. Tem hidratos. Mas então, durante o dia tiveram-se literalmente a javardar em comida e agora à noite comem uma sopa e pensam, agora é que eu vou emagrecer. Epá, era preferível terem separado as vossas refeições, ou seja, as vossas calorias, um, ao longo do dia, que é para depois chegarem à noite e poderem jantar dentro do vosso déficit calórico, poderem jantar como deve ser, irem para a cama e dormirem. Agora comem sopa, ficam cheios de fome, vão para a cama, não adormecem, levantam-se, vêm ao frigorífico, comem uma tablete de milka, voltam para a cama e já dormem com os bebés. Isso não faz sentido nem ajuda a emagrecer. Próximo mito. Suar muito é igual a perder peso. Queres tu dar já o teu parecer nesta? Ou damos É, já uma chapada em quem criou este mito? é, este, talvez dos que vamos falar aqui, ainda pode ser daquele que é mais acreditado, eu diria, na minha opinião. Uhum. Até por É, atletas, sim, que tu vês os atletas todos cheios de camisolas e não sei o quê, e vamos fazer cardio e atenção, em casos extremos isto pode realmente fazer a diferença. Por exemplo, lutadores que têm de bater peso, ok?
por suarem, expelem fluido e líquido do corpo e sim podem perder uns gramas nesse processo. Agora, se tu, lá está, se tu queres perder peso e não estás numa questão de vida ou de morte, que tens de bater um peso especial daqui a 30 minutos, isto não faz sentido nenhum. Claro, Mas dá-me tu isso. primeiro o teu parecer que eu depois dou o meu. Sim, é exatamente isso, é desidratação. Pô, suar muito, e especialmente aquelas pessoas que treinam de casaco e suete e tudo mais, é simplesmente líquidos que estão a perder do vosso corpo que vão precisar de repor depois e ao repor vão voltar a ganhar, entre aspas, esse peso que perderam. É desidratação. Isso que tu falaste na questão de MMA, de lutadores e tudo mais, podem perguntar a qualquer um dessas pessoas, eles sabem que isso não é algo sustentável. Aliás, sustentável nunca é, mas saudável também pode não ser, porque eles depois de Não é? perderem Não é só. vão ganhá-lo e eles sabem. E a reidratação do corpo nesses casos tem de ser feita com muito cuidado para não haver problemas, porque senão arriscam-se depois a não conseguir ir à luta sequer. Pois, exatamente. E acontece, por exemplo, no culturismo, o pessoal não bate peso e vai para a sauna. As pessoas vão para a sauna sim para suar, mas lá está, é para tirar aquele líquido ínfimo que ainda sobra no corpo para bater, porque faltam 200 gramas para tu bateres o peso. Agora, vamos lá desmistificar isto desde o início. O que é, como é que se processa o suor? Ou seja, como é que se forma o suor? Basicamente, o suor é uma tentativa do vosso corpo refrescar, ou melhor, é uma tentativa do vosso organismo refrescar o vosso corpo. Porque se vocês forem ver, nós só suamos quando estamos com muito calor, ou seja, ou quando estamos, aqueles suores frios, mas isso já é pronto, suores frios já é outra conversa completamente à parte. Mas, por exemplo, se vocês repararem, estão a treinar, começam a sentir o vosso corpo a aquecer, ok? Só depois do vosso corpo estar aquecido e quente e vocês sentem que estão quentes, é que começam a suar. Isto é o vosso corpo a hidratar a pele, a refrescar a pele, para que vocês não continuem a aumentar a temperatura, a temperatura. Ok? Portanto, ao fim e ao cabo, e porquê é que nós no verão desidratamos com mais facilidade? Porque está mais calor, logo suamos mais, logo desidratamos mais rápido. Portanto, não faz sentido as pessoas acharem que por suarem mais estão a perder mais calorias ou que estão a perder mais gordura, porque assim que vocês acabam o treino, bebem 1,5 litro de água, voltam a hidratar o vosso corpo e aquilo que supostamente perderam no treino, em termos de hidratação, já repuseram em 5 minutos. Portanto, mais uma vez, pessoal, é um mito. Vocês podem treinar de manga cava, não suarem nada e estão a queimar calorias na mesma. Isto é serviço público, isto. Isto ia ir para o TikTok. Próximo mito. Quanto mais treinar ou mais exercícios fizer, melhor será o treino ou os resultados. Este já é assim Ok, mais. Já tem mais aqui soft. mais coisa. Não necessariamente, diria eu. Não necessariamente, como até falámos no treino, no podcast passado, especialmente se forem pessoas novas no ginásio, precisam de bem menos estímulo, do que aquilo que pensam, para ter os mesmos resultados que, neste caso, uma pessoa mais avançada no treino. E mesmo as pessoas mais avançadas, eu acho que muita gente precisa de menos do que aquilo que faz. Só que ainda não perceberam isso. Mas vão perceber. Se calhar vão ouvir este podcast e vão passar a Ah, perceber. tá, sim, sim. Mas sim, eu acho que nem sempre treinar mais dá mais resultados. Já nem sempre, muito poucas vezes treinar mais dá mais resultados. Isto no contexto de ginásio. Se formos falar, por exemplo, uma preparação para maratona, algo assim, coisas que já envolvem mais volume, aí o volume de treino tem de ir aumentando, mas tem de fazer sentido. Não é simplesmente "Ei, hoje vou correr 7 horas para porque Sim, sim." não é mais é mais. Aqui não é mais é mais. Sim, Não. sim. Isto aqui é tudo gradual. Tem de fazer sentido, acima de tudo. E dentro daquilo que tu tens. Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa mais ou menos preguiçosa. É verdade. E o que acontece? Eu gosto de ter o máximo de resultados esforçando-me o mínimo possível. E lá está, isto não se aplica ao ginásio porque
essa coisa que eu não sou preguiçoso é no ginásio, mas, por exemplo, cá em casa, meu, eu se vir que só aquele cantinho é que está sujo, só vou limpar aquele cantinho. E lá está, fui eficiente, gastei pouco tempo e está limpo. Eu não vou, só porque aquele canto está sujo, não vou limpar a casa toda. Percebes? Se bem que a Marta gostava que eu o fizesse. Mas, basicamente, quantos mais exercícios tu tiveres no teu plano de treino, mais adaptações tu vais ter em termos mecânicos, logo, possivelmente, menos disponibilidade mental tu vais ter para realmente progredir e meter a intensidade necessária em cada movimento. Porque nós Essa. somos, Diz, desculpa. nós somos seres humanos e o ser humano é feito de hábito. É a realidade. O ser humano é feito de hábitos e rotinas. Quando nós não temos hábito nem rotina, é tudo ao monte e fé em Deus. Então o que acontece? Se tu estiveres sempre a mudar de exercícios, se tu estiveres sempre a fazer exercícios diferentes, cada treino que vais, ou mesmo no mesmo treino tens 47 exercícios diferentes, o teu corpo chega a um ponto, ele já nem sabe o que é que está a fazer, ele diz assim, pá, queres fazer, faz, mas eu já me cansei, eu não te vou dar mais resultados. Sim. É literalmente isto que acontece, o teu corpo manda-te a dar uma volta e, meu, diverte-te, eu já não me vou cansar mais, eu já te dei o que tinha a dar, não é por fazeres mais que eu te vou dar mais também. Sim, temos de ter em conta que se o resultado for ganhos de massa muscular, é preciso também uma coisa bastante importante que é intensidade. E quantos mais exercícios tivermos no treino, menor vai ser a intensidade que nós conseguimos dar em cada um deles. Sim, E, é como o volume de treino. exatamente. E isso que tu disseste agora da disponibilidade psicológica durante o treino, eu senti bastante isso agora enquanto eu tive o meu split semanal em full body 3 vezes por semana. Já era muito complicado para mim no fim do treino, ou por exemplo, acabar a parte de perna e ainda ir para peito, costas, porque, por, Yeah. por causa da intensidade que eu estava a dar nos treinos. Se eu não desse, se calhar conseguia perfeitamente e conseguia lá continuar no ginásio mais 2 horas, mas Uhum. só para dizer que estive lá 4 horas, não era por causa do treino, o resultado não ia ser melhor. E esse está desmistificado, acho eu, o mito. Acho que sim, acho que sim, de forma simples e concreta, acho que sim. Ok, vamos aqui ao próximo mito. O treino cardiovascular é a melhor forma de aquecimento. O que é que tens a dizer sobre este? Melhor aquecimento para quê? Essa é aquela questão de se tu queres, por exemplo, melhor aquecimento para treinar no ginásio? Não, de maneira alguma, porque ao fim e ao cabo, ok, tu aumentas um bocadinho a tua temperatura corporal, ok, já não estás a frio, ok, tu acordas um bocadinho para a vida porque te estás a mexer, mas ao fim e ao cabo, tu vais ter de ir para o teu primeiro exercício e vais continuar a ter de aquecer no movimento. Portanto, para mim, um bom aquecimento ou o melhor aquecimento possível para um treino de força será primeiro criar. Eu gosto neste momento daquilo que eu ando a fazer é um bocado de mobilidade e alongamento antes de treinar, e depois aquilo que eu gosto mesmo para aquecer é fazer o primeiro exercício com menos peso, vai 2 ou 3 séries longe da falha, só mesmo para meter o sangue a mexer no corpo, o sangue a ir para o músculo e para eu preparar o corpo para aquilo que aí vem. E eu se calhar faço isso em quase todos os exercícios, preparo o corpo para o que aí vem. O cardio, tu estás a andar, o corpo está tipo, ok, nós vamos caminhar, e depois do nada estás a espetar com 100 quilos numa barra e o corpo fica, oh, que é isto? Sim, Portanto, eu acho que o cardio pode ajudar, isto para a questão de treino de força, treino de ginásio, pode ajudar a preparar, a aumentar o nosso batimento cardíaco, a fazer o sangue circular pelo corpo todo, aumentar a temperatura corporal também, mas depois lá está, o melhor aquecimento para o treino em si, eu concordo contigo, é fazer o primeiro exercício, várias séries do primeiro exercício com menos peso, até sentirmos que as estruturas estão de facto aptas e preparadas. habituadas e prontas a fazer aquele exercício com peso, a sério. Exato. Porque lá está, não é estar, foi exatamente como tu disseste, não é estar na passadeira a andar, ok, 15 minutos, já bateu os 15 minutos, já estou quente, já estou pronto, e depois vamos agachamento de 200 quilos. Hum, Exato. E é por causa disso que eu também meto exercícios isolados no início do treino. Porque exatamente. exercícios isolados têm de ir para o fim, porque aberturas para o peito têm de ir para o fim. Amigo, exercícios isolados são a melhor coisa que existe para aquecer
não só os teus músculos, assim como lubrificar as tuas Articulações. articulações, assim como criar bom mind-muscle connection, meu, tudo o que tu quiseres. Portanto, na minha opinião, tens os mesmos ganhos musculares como se não os fizesses no início, ou se calhar tens mais se os fizeres no início, e para além disso, um, por já criares essa conexão e por já estares bem aquecido e bem lubrificado, tu reduzes o teu risco de lesão, pá, aí, sei lá, por 70%. Eu não, lá está, eu não me lesiono há que tempos Sim, e faço isto. eu percebo as duas estratégias, acho que pode fazer sentido em diferentes pessoas, a questão de ter exercícios isolados no início ou no fim, mas neste caso, para aquecer, há que ter em conta que também que a grande parte dos nossos músculos perde a sua capacidade de contração no pico de contração, ou seja, quando está mais curto. E, Uhum, sh- e nesses exercícios isolados é uma boa ideia meter no início, para chegarmos lá, no início, quando o corpo ainda está fresco, gastarmos tudo o que há a gastar nessa faz amplitude encurtada, e depois começar com o resto. Por exemplo, a começar um treino de push ou de peito com aberturas na máquina. faz todo sentido. Não vamos, é o exercício possivelmente em que mais vamos chegar a um pico de contração maior. E Uhum, se deixarmos para o fim, em que o músculo já está cansado, já está com bastantes séries em cima, ele já não vai conseguir contrair tanto ou com tanta eficácia, digamos assim, como consegue no início. E no início, lá está, exatamente, como tu disseste, estamos a dar prime às articulações e a lubrificar tudo para realmente preparar para os próximos exercícios. É uma excelente maneira de aquecer. próximo. Next. A balança dá o resultado do nosso trabalho. Eu nem quero falar sobre isto, passa para a Ok. brincar. Ah, a balança é um mero indicador, ok? O número que a balança diz não pode não refletir a realidade. A única coisa que não mente é o shape, ok? Aquilo que tu vês ao espelho, aquilo que as pessoas veem quando tu pousas para elas. Isso sim não mente. Agora, a balança depende de mil e uma coisas. Depende se o teu chão é direito, depende se o teu chão tem um padrão, depende de mil e uma coisas. Depende se bebeste água, se não bebeste água, quanta água bebeste. Portanto, a balança é um mero indicador de progresso ou de regresso. Não se apaixonem ou não romantizem a balança e os resultados que a balança dá. Por isso é que eu não gosto muito daquelas balanças de bioimpedância, porque os resultados são tão pouco accurate que para mim nem faz muito sentido utilizar. Sim, eu acho que depende de imensa coisa. Tu disseste só alguns, mas há tantas outras coisas que fazem alterar o peso, o número que está na balança e, e ligar só a isso. Ou não é só isso, mas há muita gente que olha para isso, mesmo que a roupa esteja mais larga, se for para perder peso, por exemplo, mesmo que a roupa esteja mais larga, que se sintam menos inchados, tudo isso, basta olhar para aquele número, se calhar não desceu, ou desceu menos esta semana, e já fica, já não estou a perder peso, já não. Não é tudo. Basta vermos que nós até podemos, se o treino estiver como deve ser, e a alimentação e o cardio estiver tudo como deve ser, o descanso, o corpo pode estar a ganhar massa muscular e a perder massa gorda, e às vezes o peso até pode, na balança, aumentar e nós estarmos de facto mais magros. Verdade? Por isso, Opá, é mesmo daquelas coisas. Todas as balanças são diferentes. Tu pesas-te em casa, pesas 90 quilos, pesas na casa do teu amigo, já estás com 94. Então o quê? Foi a viagem, engordaste 4 quilos. e tu inspiraste 43 mil vezes e ganhaste 4 quilos. Sim. Não faz sentido, pessoal. Portanto, não fiquem demasiadamente fixados no valor da balança, fiquem sim fixados em pequenos progressos, como o botão das calças, como, aliás, o furo do cinto, a t-shirt que estava super justa agora está a ficar mais larga, ou ao contrário. Portanto, foquem-se mais nessas coisas do que propriamente só balança, só balança, só balança. Quem, quem sentir a necessidade disso, ou porque
precisa mesmo, porque o coach ou o treinador ou o PT pede, é tentar sempre pesar nas mesmas condições todas as semanas. Eu, por exemplo, peso-me apenas uma vez por semana e tento sempre que Uhum. seja no mesmo dia, à mesma hora, entre aspas, vá, com a mesma coisa no estômago, sempre igual, que assim, lá está. O que eu vejo lá pode não ser o mais certo, mas está certo ou está errado todas as semanas da mesma forma. Exatamente, consistência. E assim eu consigo perceber, mesmo não estando certo, eu consigo perceber se o errado subiu ou desceu. Pronto, essas questões assim. Exatamente. Sendo igual todas as semanas, dá para usar a balança nesse sentido, não Tens de ser propriamente ligar consistente. ao número que lá está. Yeah. Tens de ser consistente da maneira como te medes e pesas e whatever. Pronto, next. O melhor será sempre pregas, ah, ou fazer, Adiposas, sim. ou fazer aquela cena do body scan, coisa. Mas isso cá, Olha, nem sei se cá deve haver talvez um ou dois, mas deve ser caríssimo. mas é bué da caro. Próximo, sem suplementos não tem resultados. É verdade, pessoal. Também quero aproveitar isto para dizer que podem usar o meu cupom Gui Miguel na Prozis e comprem todos os suplementos que existem lá, porque só assim é que vocês vão ter ganhos musculares. Se comprarem todos os suplementos. Não, eu estou a brincar, E tem pessoal, de ser por com o amor teu de Deus. código. Tem de ser com o teu Sim, código. tem que ser com o meu código. O meu código acrescenta 10% de anabolismo, dá 10% de desconto e 10% de anabolismo na compra. Na compra, Só fora na quando compra. vocês tomarem. Pois. Só na compra, exato. Portanto, suplementos não são essenciais. Nenhum suplemento é essencial a não ser que tu tenhas deficiência de nutrientes. Aí sim poderá ser essencial para o teu bom funcionamento orgânico do teu organismo. Mas isto é mais a ver com a tua saúde do que propriamente a ver com ganhos de massa muscular. Agora, se os suplementos podem ajudar, sem dúvida, principalmente a creatina. E eu acho que nós já falámos num episódio anterior sobre suplementos. Se eu pudesse recomendar um suplemento que realmente faz a diferença e está estudado fazer a diferença, está estudado não fazer mal a todos os adultos saudáveis, é a creatina monoidrato da Prozis, com o cupom Miguel. Portanto, eu acho que este assunto dos suplementos é uma coisa criada pelas marcas de suplementos para vender. Sim, a meu ver, é literalmente o que o nome diz. É um suplemento, é um complemento, lá está, a uma boa alimentação. A uma alimentação que só de si pode vir a ser suficiente, mas para os casos em que não é, existem os suplementos. E com Exatamente. isto estou a falar talvez de um multivitamínico, sem dúvida de uma creatina. E depois existe, claro, a proteína em pó, que Que ajuda é prática. sempre, exatamente, é mais nesse sentido, que dá perfeitamente para não o tomar caso consigamos atingir o nosso patamar de proteína diário através de Exatamente. alimentações sólidas, que é sempre o melhor. Eu lembro, eu lembro sempre de uma coisa, quando eu era mais novo e andava na pré-escolar ou no ensino básico, ou o que era, nós tínhamos, pronto, o pessoal tomava, nós bebés, né, pequeninos, tomávamos o pequeno almoço em casa e depois à meia da manhã tínhamos o suplemento da manhã. O Uhum, suplemento da manhã não é nada mais, nada menos do que um reforço alimentar para que nós não tenhamos fome e aguentemos até o almoço. E o suplemento destes suplementos, ok, é exatamente a mesma coisa, é uma coisa que apenas reforça ou ajuda no déficit que nós temos, ou na deficiência nutricional que nós temos no dia a dia. Portanto, é isso. é isso. Pronto. Próximo. Próximo. Alongar reduz as dores musculares. E treinar também. Quer dizer, se não treinares, não tens dores musculares. Agora poderás ter, se calhar, quando fores mais velho. Por Fala tu acaso eu acho primeiro que neste. esse é outro, é um bom mito que eu não tenho aqui, por acaso. Qual isso? Já falamos a seguir. Ok. Alongar reduz as dores musculares. Não necessariamente. Eu diria que pode ajudar no sentido em que, e atenção, não estou a falar isto depois, logo depois de um treino de força com imensa intensidade, em que fomos à falha e isso.
eu nunca, não faço depois de um treino desses. Pode meter em causa e pode aumentar o risco de lesão até, alongamentos, a meu ver. Há quem acho que não, mas eu acho que pode meter em causa a estrutura. Mas, por exemplo, ao fim do dia, no dia a seguir, algo assim, eu gosto de fazer, simplesmente por uma questão de relaxamento, e sinto que meio que ajuda na questão da mobilidade e da amplitude dos movimentos e tudo mais, mas a reduzir as dores não acho que tenha grande efeito. O que é que tu achas? A nível de redução de dores, não. Aquilo que o alongamento pós-treino pode promover, para além de lesão, é. Não, estou a brincar. Aquilo que pode promover principalmente é um alívio momentâneo, um relaxamento momentâneo, porque há a dispersão do lactato, do ácido lático, que a priori está acumulado no grupo muscular que tu treinaste. Portanto, se tu treinaste pernas, estás com um pump nas pernas desgraçado, estás com o ácido lático todo lá, as tuas pernas já ardem. É claro que tu alongares e alongares todas as fibras musculares, vai haver um dispersar, isto falando de forma muito simples, vai haver um dispersar de todo o ácido acumulado no teu músculo e isso vai te dar a sensação de relaxamento. Mas isso é apenas momentâneo, é uma coisa muito aguda, porque no dia a seguir, quando tu acordares, vais continuar a ter as tuas dores musculares, vai-te continuar a custar a levantar e sentar e tudo mais. Portanto, eu acho que alongamentos, como tu disseste, servem principalmente para promover mobilidade e promover funcionalidade. Vamos por desta forma. Portanto, um músculo encurtado é um músculo que não cresce, ponto final. Portanto, um músculo alongado é um músculo que tem toda a sua amplitude disponível para crescer e desenvolver. Portanto, eu alongo, um, muito honestamente, antes dos meus treinos, eu faço um estiramento, vá por assim dizer, dos músculos, não faço alongamentos super compostos, mas deveria, sem dúvida, fazer longe do treino. Isso seria o ideal, fazer longe do treino, mas lá está, eu sou preguiçoso. Sim, numa questão de relaxamento, eu acho que pode fazer todo o sentido e pode, lá está, pode aliviar, mas como tu disseste, momentaneamente, mas para reduzir as dores, não. Acho que não. Yeah. O outro mito que eu me esqueci de meter aqui, mas foi o que tu disseste, é se eu não tiver dores, o treino não teve efeito. Completamente errado. O músculo só vai ter dores se tu lhe deres algo que ele não está habituado. O músculo só te vai dar indícios que está magoado se tu te esticares. Porque basicamente o que é que são as dores musculares? O que é que são estes DOMs? Isto são os DOMs, não é? É um excesso de inflamação. Imaginem um copo, não é? Imaginem a garrafa da Prozis que podem usar, que podem comprar com o Pong e Miguel. Imagina, vocês estão a treinar, ok? Estão a encher o copo, estão a encher o copo, estão a encher o copo. Chega a um ponto em que o copo não dá para encher mais. Então o que é que acontece? Ou vocês param ou ele transborda. Quando transborda, vocês já fizeram demais, logo a inflamação foi superior à vossa capacidade de recuperação. Portanto, no dia a seguir vocês vão estar knockout. Não tem a ver com o treino ter sido eficiente. Muito provavelmente até é bastante pouco eficiente, porque vocês, no próximo treino de perna, não vão estar preparados para novamente meter uma boa intensidade, porque ainda vão estar a recuperar da sessão anterior. Sim, isso de certeza consegues ver isso com os teus alunos. Eu consigo nos meus atletas, grande parte deles já não sentem dores, a menos que eu, lá está, altere bastante o estímulo dos treinos, e é exatamente isso que é suposto acontecer, porque significa que o corpo está a criar adaptações, ao volume de treino que temos estado a fazer. E só quando, por exemplo, eu pessoalmente, só quando mudo mesmo, por exemplo, o split treino, ou mesmo quando eu mudo o volume, eu não sinto muitas dores musculares. Eu preciso de mudar uma coisa mais agressiva, ou de estar bastante tempo sem treinar para sentir dores musculares, e não é por não sentir que o treino não foi eficiente de todo.
Exatamente. Aliás, quando eu sinto assim muitas dores musculares, a única coisa que eu penso para mim é não vou aumentar o volume de treino. É só isto. Não estou preparado para aumentar o volume de treino. Simples como tudo. Por exemplo, eu treinei peito ontem, eu só fiz 6 séries de peito. 6. Eu sinto o peito quando contraio, portanto, está o volume de treino aqui. Se eu fizer mais do que isto, eu vou ficar toda arrebentada, nem consigo esticar nem nada. Portanto, mais uma vez, mais não é mais, pessoal. Se vocês estiverem super doritos, das duas uma, ou vocês estão lesionados, porque pode acontecer vocês simplesmente terem rompido um músculo qualquer, ou então, se calhar, vocês estão com um volume de treino a mais, um volume que vocês não conseguem recuperar. Sim, vai de encontrar aquele, acho que foi o primeiro mito que falámos. Yeah. E eu agora quero, para acabar, lançar eu um mito que Diz. eu ouço muito, que é o músculo não vê o peso, o músculo não conta repetições, o músculo só sente tensão. Portanto, isto é O que é que tu é um queres bom dizer sobre assunto. isso? Houve uma vez que eu me lembro que, pronto, eu tenho esta questão do logbook, em que eu anoto todas as cargas, eu anoto tudo, se estou bem, se não estou bem, whatever. E houve uma pessoa que uma vez me disse, Guilherme, mas o músculo não sabe se estás a levantar 30 quilos ou 45 quilos. Pode até não saber, mas se calhar até sente ali a tensão a mais, não é? E eu acho que hoje em dia já está mais do que provado que perseguir progressão de carga da forma correta vai te dar o máximo de ganhos musculares. Portanto, o corpo até pode não saber distinguir o que é que são 35 e 45 quilos, mas o corpo reconhece tensão e o corpo reconhece quando há mais tensão. E com mais tensão e mais tempo sob tensão, há mais desenvolvimento muscular, ok? Portanto, aquele pessoal que simplesmente vai para o ginásio e diz, eu treino até à falha, mas todos os treinos não progride de maneira alguma, faz o mesmo treino desde 2017. Se calhar o vosso shape está igual desde 2017. Já sabias que vinha esta. O último mito só para terminar, que este é bom. Para perder Ok. barriga, deves fazer abdominais. É, exatamente. Para perder a Pois. barriga. Mas depois não te esqueças de onde é que a deixaste, que é para ir buscar outra vez. Ai, pessoal. Pronto, Opa. esta é claramente verdade e terminou assim E mais pronto, um. e terminou assim. Sim, eu vou já fazer abdominais que é para perder esta xixinha. O próximo episódio vamos estar todos aqui a fazer abdominais enquanto falamos. Sim, porque nós queremos ficar grandes e secos ao mesmo tempo. Nós queremos ganhar massa muscular em déficit calórico. Este é outro mito que podemos falar. Mas pronto, vamos falar sobre os abdominais. Não há Não, muito a pessoal, dizer. não há muito a dizer. Para vocês emagrecerem, déficit calórico. Não interessa se fazem abdominais ou se fazem o PIN. Se tiverem déficit calórico, vocês emagrecem. Se não tiverem déficit calórico, podem fazer 43 mil abdominais por dia, que não vão emagrecer na mesma. Ok? Estão sempre Basicamente é certos. isso. A A única ingestão de coisa que abdominais calorias ao longo do dia tem de ser inferior àquilo que nós, gastamos. àquilo que nós gastamos no dia. É tão simples quanto isso. Exatamente. Não, Vocês foi podem como fazer tu os abdominais disseste, que vocês exatamente. derem. Não, Apenas vão ficar aí com se calhar uma inflamação na barriga que parece que estão grávidos, mas com um abdominal bastante mas, desenvolvido. Isso é verdade. exatamente. Isso é verdade. É um músculo como todos os outros. Agora, faz perder barriga? Não, não dá para perder Mas gordura de forma localizada. depois, quando fizerem de facto um déficit calórico, vão ter uns Vão excelentes ter grande abdominais. abdominal. Um Isso vão grande ter. abdominal. Isso sem dúvida. E pronto, e é assim, terminamos numa de brincadeira e de gozo, que é aquilo que a gente gosta de fazer. Foi isso, foi mais um episódio. Esperemos que tenham gostado. Se houver É, alguns mitos que nós falhamos, digam-nos para a gente falar no próximo episódio. exatamente. E estejam atentos porque em breve sai outro episódio, né? Nem eu sabia o que é que ia sair daí. Nem eu sabia o que é que ia sair daqui. Mas pronto, Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like se estiverem a ver isto no YouTube. Se estiverem no Spotify, não se esqueçam de dar follow na nossa página do Spotify e vemo-vos no, ou vocês ouvem-nos no próximo podcast. Até à próxima. tchau, malta. Tchau.